Olá, meus irmãos, a paz a todos, tudo bem? Vamos falar sobre esse assunto. Noé amaldiçoou a África ou Canaã? E qual sua consequência? O que aconteceu com aquele que foi amaldiçoado? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. A maldição de Noé. Vamos ver a quem Noé amaldiçoou, né? Aqui já havia passado um bom tempo que a arca já tinha repousado sobre as montanhas de Ararat, hoje Turquia, né? Então Noé plantou uma vinha e depois foi colher o seu fruto, bebeu o vinho e se embriagou e ficou nu na sua tenda. E aí o versículo 22 vai dizer: E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o contou a seus irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então aqui eu já entendo, não vou entrar em muitos detalhes, porque há muitas informações sobre o que é ver a nudez de seu pai, mas eu vou dizer a minha opinião que é literalmente isso: olhar o seu pai nu, que seria uma afronta, né, muito grande. E entendo assim porque o versículo já seguinte, o 23, vai dizer que os seus irmãos entraram na tenda virados com o seu rosto para o outro lado e não viram a nudez do seu pai, né? Então, para mim ali está na questão de olhar mesmo. E o texto vai continuar: despertado que foi Noé do seu vinho, soube que o seu filho mais moço lhe fizera, que foi olhar ele nu e ir lá falar com os seus irmãos, né? Não teve respeito. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Ele amaldiçoou aqui o filho de Cã, Canaã, que era o seu neto, né? Não amaldiçoou diretamente a Cã, mas sim o filho de Cã. E ele continua dizendo: disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E aqui então vemos que Noé aumenta a carga, né, dessa maldição, dizendo que Canaã ele seria servo não só de seus próprios irmãos, mas seria servo também dos descendentes de Jafé e descendentes de Sem. Ele seria servo deles todos. Então, a partir de agora, nós vamos ver a consequência dessas palavras na vida de Canaã. Nós vamos passar primeiro pela descendência de Cã, que era seu pai, né? Bom, nós vamos ver alguns fatos que a história vai mostrar, né, através também da arqueologia, alguns fatos realmente que ficam muito claros. Por exemplo, os descendentes de Jafé, eles povoaram a Europa, né, e o norte da Ásia. Os de Sem foram boa parte para o Oriente Médio e também a Ásia. E os descendentes de Cã povoaram a África e parte do Oriente Médio. Isso os descendentes de Cã, né, que era o pai de Canaã. Portanto, a grande maioria dos africanos descende de Cã. Sim, e daí? Aí alguns deduzem: se Noé amaldiçoou seu filho Cã e os africanos descendem de Cã, biblicamente é correto afirmar que a maldição noética caiu sobre os africanos. Alguns fazem logo essa dedução, né? Entretanto, existe um detalhe importantíssimo que incrivelmente escapa a muitos estudiosos. Noé não amaldiçoou a seu filho Cã, mas Canaã, o filho de Cã. Como está aqui no verso, né? Despertado que foi Noé do seu vinho, soube que seu filho mais moço lhe fizera e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Veja que ele lança essa maldição para o seu neto. Os descendentes dos filhos de Noé hoje.
Aí Gênesis 10 vai nos dar essa chamada de tabela das nações, né? Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. Jafé gerou 7 filhos. Bom, aqui nesse versículo, eu vou colocar entre parênteses, após o nome de cada filho, né, descendente de Jafé, o nome das cidades, dos povos que ele gerou e quem são esses povos hoje, que nação ela é hoje, tá ok? Então diz, os filhos de Jafé, Gomer, compreendia ali Gálatas, frígios, né, hoje Turquia. Magog, que são os citas, que hoje pode ser uma parte da Turquia. Madai, que é a Média, lá dos Medos, né? Junto com os persas, lembra? Os Medos e os persas. Ali, que é hoje o Irã. Javã, que é a Grécia, que é a antiga Jônia. Tubal, que são íberos, ali já vem para o lado da Europa, Espanha, por ali. Meseque, que é Capadócia, que é hoje Turquia. E Tiras, que é Trácios, a Trácia, né? Pega a parte da Grécia e da Turquia. Alguns vão dizer também que dos Tiras vieram os romanos. Cã gerou 4 filhos. Os filhos de Cã, Cuxi, que é Etiópia e Sudão, Misraim, que é Egito, Put, que é Líbia, hoje, né? E Canaã, nos cananeus, que hoje é onde se encontra Israel, a sua região ali, né? Então vejo que realmente Cã gerou povos que habitaram ali toda a parte da África, né? Mas nós estamos em busca do filho de Cã, né? Canaã e os seus descendentes. Sem gerou 5 filhos. Os filhos de Sem foram Elão, que é a Pérsia, Irã hoje, Assur, a Síria, que é o Iraque hoje, Arfaxade, caldeus, também Iraque, Lud, que é Lídia, na Turquia hoje, e Arã, ou Arão, que é a Síria hoje. Né? Gênesis 10, 26. E aqui tem um texto de Isaías 19, 25, que aponta para o futuro, né? Lá no final dos tempos, e diz assim: porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Vejam que Egito, que é um dos filhos ali de Cã, que é Misraim, ele não está colocado como um povo maldito, né? Não se encontra na maldição de Noé. Então nós vamos ver que a maldição ela não vai pegar nos filhos de Cã, mas só em Canaã, né? Um dos filhos de Cã e sua descendência, e não nos filhos, porque aqui Egito, que representa Misraim, ali em cima, está contado como povo bendito no fim dos tempos. Quem foi amaldiçoado? Cã ou Canaã? Já estamos vendo que foi o próprio Canaã, né? E não sabemos o porquê que Noé preferiu amaldiçoar direto o seu neto e não o seu filho, né? Pulou direto. Isso ainda é uma incógnita, né? Um mistério. Mas a verdade é que quem realmente recebeu a maldição foi Canaã. Então, examinando a descendência de Canaã, compreendemos a exatidão da profecia de Noé. Então diz assim o texto: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, Iete, e o Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemareu e o Amateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom em direção a Gerá até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. Veja que interessante que os descendentes de Canaã são todos os povos que realmente foram inimigos do povo escolhido pelo Senhor.
Lembrando que o povo de Israel nem era formado ainda nesse tempo, né? Porém, esses aqui, todos foram inimigos ferrenhos de Israel já lá na frente. E aqui tem cidades interessantes, né? Que é Gaza, que era do povo filisteu, e também as 4 cidades que foram destruídas por Deus com fogo, né? Que é Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Estava também na lista Zoar, porém ela escapou porque Ló pediu para ir para aquela cidade. Então vemos aqui que o amaldiçoado Canaã teve 11 filhos. Então outra coisa que fica bem claro é que os filhos de Canaã povoaram o Oriente Médio e não a África. Quem povoou a África foram os irmãos de Canaã, né? Filhos de Cã, tal como ele. Mas os filhos de Canaã povoaram o Oriente Médio. A descendência de Cã habitou onde hoje é Israel. Veja aqui, né? Filhos de Cã, tá aqui na frente, naquele círculo ali escuro, estão todos os filhos de Canaã. Na próxima imagem vamos ver melhor. Veja aí. Esses todos ali são descendentes de Canaã. Veja ali em vermelho, Canaã. E aquela área toda ali é onde hoje está Israel. Então veja aqui os descendentes dele numa tabela um pouco mais separada, né? Se você quiser tirar um print aí, tem ali Noé logo acima com seus 3 filhos e depois os descendentes de cada filho. E em amarelo vem a descendência de Cã e logo aqui no final a descendência de Canaã, puxando ali Sidom, Et e logo mais abaixo os outros descendentes dele, marcado também aqui com um círculo vermelho. Então aqui temos os 3 mapas do mesmo local, né? Onde se encontravam as 5 cidades que seriam destruídas por Deus. No caso foram destruídas somente 4. Então tá aqui acima Zeboim, que tá aqui também, ó, Zeboim, Admá, aí vem aqui abaixo Gomorra, vem Sodoma e vem Zoar. Então Ló saiu daqui e veio para esta cidade aqui, ó, Zoar. E esta cidade foi poupada porque Ló foi para ali com suas 2 filhas. E veja que é aqui toda Canaã, onde hoje está Israel, e essa parte marcada aqui escura é toda essa área aqui. Veja que aqui é o Mar Morto, né? Tá aqui e é ele aqui, ó, nessa marca mais escura aqui. Então essas cidades todas pertenciam aonde hoje é Israel. Então vejam que a maldição de Noé, ela foi perdurando por esse povo que se tornou um povo totalmente afastado do Senhor. É um povo que foi totalmente abominável aos olhos do Senhor. E ali Deus manda com que Josué entre em Canaã e expulse todos os povos para tomar conta ali daquele território. E aí é o começo do fim dos descendentes de Canaã, os cananeus, né? Bom, agora nós vamos ver a consequência, né, dessa maldição na vida dos cananeus. Porque a maldição era que Canaã seria servos dos seus irmãos. E aqui nós sabemos pela história que o Egito conquistou, né, os povos cananeus ali, e ali se cumpriu então com Misraim, né, que era irmão de Canaã. E ali ele já estava então sendo servo de Misraim, servo do Egito. E Canaã também foi servo dos descendentes de Sem, que são os povos árabes, e também Israel, tal como na conquista de Josué, como com Davi, com Saul, né, primeiro, e depois com Salomão. Então já se cumpriu também a profecia nesse tempo. E também foi servo de Jafé, através de seus descendentes, como os persas, gregos e até os romanos. E depois disso, desapareceu do mapa, né? Não existem mais povos cananeus hoje.
Bom, agora chegamos realmente a essa informação. Os africanos não são descendentes de Canaã, nem estão sob a maldição de Noé. Exatamente isso. Os descendentes de Canaã, eles povoaram todo o Oriente Médio, onde hoje está Israel. Não é a África. Os irmãos de Canaã, que não sofreram a maldição de Noé, é que estão na África, que é o Egito, Cuxe, todos eles lá. Mas a maldição foi direcionada a Canaã. Por isso, não há base bíblica alguma para dizer que os africanos estão sob maldição de Noé. Isso foi um erro gravíssimo que cometeram ao longo do tempo. Então, eu espero que tenha ficado claro para você, né, esse estudo de hoje, você tenha entendido perfeitamente. E te peço que você deixe o seu like, que você possa se inscrever no nosso canal e faça os seus comentários. Compartilhe os nossos vídeos, ok? E Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.